Eu saí de casa e fui morar com meu padrasto, e isso causou uma grande revolta na minha família. Mas calma aí que vocês já vão entender o porquê que isso aconteceu. Meus pais se separaram quando minha mãe ainda estava grávida de mim, mas meu pai sempre foi um cara presente, meu pai sempre foi um pai presente, sabe? Meu pai nunca deixou ali de dar uma assistência para minha mãe. Depois que eu nasci, então, meu pai sempre estava ali por perto. Quando eu tinha uns 2, 3 anos de idade, a minha mãe se relacionou com meu padrasto, né? E acabou tendo um relacionamento e tal, eles foram morar junto e eu acabei crescendo ali, vendo meu padrasto como um pai também. Não que meu pai fosse ausente, meu pai era presente também. Só que eu tinha um convívio maior com meu padrasto, obviamente. Então, eu tinha um amor de pai também pelo meu padrasto. Eu fui crescendo e tal, minha mãe entrou pra igreja, minha mãe virou aquela crente fanática, sabe? Minha mãe colocava a igreja em primeiro lugar entre tudo. Eu acredito que minha mãe colocava mais a igreja em primeiro lugar do que Deus. Porque minha mãe era muito fanática na igreja, ela seguia a regra certinha da igreja. Minha mãe tinha muita preocupação com o que o povo ia falar da igreja, como é que ia ver as coisas e tal. Tanto é que ela casou com meu padrasto no papel, justamente por conta da igreja também. E aí, conforme eu fui crescendo, gente, quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, basicamente, eu fui vendo que eu não sentia atração por meninos quanto eu sentia por meninas. Então, quando eu vi uma menina na escola que me atraía, eu fazia de tudo pra mim pegar uma amizade com ela e ficar perto dela. Não porque eu queria ter uma amizade dela, mas sim porque eu me sentia atraída por ela, sabe? Só que, obviamente, eu ainda não entendia, né, se realmente eu gostava daquilo ali. Só que eu fazia o que meu coração sentia, ou o que eu sentia vontade de fazer, que era estar perto de meninas que me atraíam. E nisso, eu comecei a gostar de uma menina da escola que era, se eu não me engano, 2 anos, né, a mais do que o meu. E aí a gente começou a ter uma amizade, porque eu me aproximei dela, mas obviamente ela me via como amiga e tal. E eu comecei a me aproximar dela demais, eu ia pra casa dela, ela ia pra minha casa. Só que, claro, né, minha mãe, todo mundo ali via a gente como amigas, né, como melhores amigas. Só que pra mim não era isso, pra mim eu tinha uma paixãozinha por ela que eu não sabia explicar e não sabia demonstrar pra ela também. Então eu demonstrava pra ela na amizade, sendo amiga. Quando outras meninas se aproximavam dela, eu morria de ciúme. Então, com o tempo, eu fui entendendo que realmente eu gostava dela. Até que um dia eu dormi na casa dela e acabou que eu falei pra ela que eu gostava, né, de mulher e tal. Só que eu já tinha lá meus 15 anos de idade, basicamente. E aí, ela, na hora, ela meio que ficou assim assustada, né, porque ela não imaginava que eu gostasse de mulher. E a gente acabou ali ficando, sabe? A gente acabou se beijando e tal. E depois que aquilo ali aconteceu, a gente começou a ficar direto, sabe? Sempre, a gente começou a ficar sempre. Ela não gostava de mulher, só que ela passou a gostar depois que ela começou a ficar comigo. Talvez, se ela tivesse ficado com um homem, acredito que ela ia ter certeza se ela gostava ou não. Mas a primeira pessoa que ela ficou, assim, que ela perdeu, né, o bebê dela foi comigo também. Então, a gente ficou ali direto. E aí, o meu padrasto começou a desconfiar. A minha mãe não, porque minha mãe não esperava isso. Minha mãe surtaria, morreria se ela descobrisse, né, que eu era lésbica, que eu gostava de mulher. E aí, meu padrasto começou a desconfiar, porque meu padrasto, ele tinha o costume de ir no meu quarto, de estar ali conversando comigo sempre e tal. A gente batia altos papos. E meu padrasto viu o que eu tinha feito do lado da minha cômoda, né? Eu tinha colocado o nome dela, um coração e o meu nome. E aí meu padrasto dali já começou a desconfiar que tinha alguma coisa a mais além de amizade, quando ele viu o meu caderno também, que era cheio de coisa minha e dela só. Dali o meu padrasto, ele veio conversar comigo, até porque ele já achou estranho, porque eu já tinha, né, meus 15 anos de idade, e eu nunca tinha falado de namoradinho, nada do tipo, né? E era normal, né, a gente nessa idade, a gente falar de namoradinho ou falar de alguém que gostasse e tal. E eu nunca comentei com meu padrasto, por mais que eu confiasse muito nele, eu nunca comentei com ele. Eu sempre comentei, assim, das minhas amigas, sempre comentava muito mais da minha amiga, né, eu falava dela 24 horas. E aí foi aí que ele percebeu que realmente tinha alguma coisa a mais que amizade. E aí ele começou a conversar comigo, e ele me perguntou e tal, falou que eu poderia falar pra ele, que ele não ia contar pra minha mãe nada, né, que ele ia esperar o meu tempo de contar e tal. E aí eu fui e contei pro meu padrasto realmente que eu gostava dessa menina, que eu achava que eu não gostava de menino, porque eu não sentia
atração por menina, eu sentia por menina. E muito mais por essa menina. Eu gostava muito dela. Ele perguntou se a gente já tinha tido alguma coisa, tá? Eu e ela. E eu falei que já, que a gente tinha se beijado e tudo mais. E aí ele falou, ó, você sabe que você vai ter que contar pra sua mãe. E se sua mãe descobrir pela boca dos outros, ela vai ficar muito chateada por conta da igreja e tal. E aí eu falei que sim, mas eu ia esperar um tempinho, porque eu sei que minha mãe não aceitaria. E aí, beleza, ele concordou comigo. Só que começou a surgir os boatos, onde a gente morava. E aí, quando começou a surgir os boatos, a minha mãe começou a brigar com as pessoas por conta de mim. Porque ela achava que realmente só tinha uma amizade entre eu e essa menina. Minha mãe não acreditava que eu poderia gostar de mulher. Aí minha mãe brigava com as pessoas, falava que não tinha nada a ver, né? Porque eu era filha única, então eu me sentia sozinha. A menina era como se fosse uma irmã pra mim e tal, não sei o quê. E quando meu padrasto viu aquela situação, minha mãe brigando, sabe? Pra passar pras pessoas que eu não era aquilo e que realmente eu era, meu padrasto veio conversar comigo e falou pra mim contar pra minha mãe e que ele me ajudaria a contar. E aí nós chamamos a minha mãe pra conversar e tal. E aí eu falei pra minha mãe, né, o que realmente estava acontecendo. Tudo que eu falei pro meu padrasto, eu comecei a falar pra minha mãe. A minha mãe, ela não deixou nem eu terminar. Ela começou a gritar comigo, falando que ela não ia aceitar aquilo de jeito nenhum. Que eu poderia encerrar com aquela amizade, acabar com aquela amizade naquele exato momento, que ela não queria mais ver aquela garota ali, nem eu ia pisar mais os pés na casa dela. E quando minha mãe falou isso, eu comecei a bater de frente com a minha mãe, meu padrasto se meteu, né, falou com a minha mãe que não era assim, que infelizmente eles não podiam, né, se meter na minha orientação sexual e tal, e minha mãe falou que não, que enquanto eu morasse debaixo do teto dela, que ela não ia aceitar aquilo, que se ela soubesse que eu estava me agarrando com mulher na rua, ou com outra menina, ou com essa mesma menina, minha mãe ia me dar uma surra. E aí começou aquela guerra dentro de casa. Ela começou uma briga com meu padrasto, frequentemente, porque o meu padrasto aceitava aquilo, que meu padrasto era sem vergonha igual a mim, que meu padrasto também não prestava igual a mim. E aí ela ofendia meu padrasto o tempo inteiro, falando que como é que pode, né, um cara que me criou como pai aceitar eu ser daquele jeito, que eu não ia pro céu, que ele também não ia pro céu. E começou aquela coisa toda, era uma brigaiada dentro de casa o tempo inteiro. Ela contou pro meu pai também, como já era um cara bem rígido, sabe, bem cascudo, chato, meu pai não aceitou também. Meu pai brigou muito comigo. Meu pai falou que de jeito nenhum, que se ele visse eu com alguma mulher, eu me agarrando com alguma mulher ou algo do tipo, ele jurava que ele me dava uma surra até eu não aguentar mais. E era assim que meu pai falava. Até que eu fui me afastando do meu pai também, né? Eu comecei a não frequentar mais a casa do meu pai e tal. E dali, gente, foi um inferno na minha vida, porque eu não conseguia ter paz. A minha mãe ficava o tempo todo me vigiando. Ela não deixava eu fechar a porta do quarto. Ela queria saber o tempo inteiro com quem eu tava conversando, sabe? As minhas redes sociais, ela mandou eu excluir minhas redes sociais. E dali eu comecei a realmente não conseguir viver em paz. Eu não podia nem colocar os pés pra fora do portão, porque a mãe já começava a me perturbar, perguntando pra onde que eu ia, o que eu ia fazer, que eu não ia me encontrar com ela. Que, gente, era uma perturbação. Até que o meu padrasto já estava de saco cheio, e já estava cansada daquela situação. As nossas brigas diariamente, minha e da minha mãe. A minha mãe falando que ele também estava com um espírito ruim. Minha mãe falava que o que eu tinha era um espírito ruim, que eu precisava ir pra igreja. E foi quando meu padrasto não aguentou a briga, né, de nós duas, ele se meter também e minha mãe acabar também descontando nele. E meu padrasto acabou se separando da minha mãe por conta disso. E depois que meu padrasto se separou da minha mãe, parece que piorou. Porque enquanto meu padrasto estava ali, né, ele estava me apoiando, ele estava tentando colocar na cabeça da minha mãe que não era assim e tal. Mas depois que meu padrasto foi embora de casa, gente, a minha vida virou um verdadeiro inferno. Aí sim que a minha mãe começou a pegar no meu pé. Ela começou a falar que eu tinha que ir pra igreja, que eu tinha que tirar aquele demônio do meu corpo, que eu tinha que tirar aquele espírito maligno só por conta da minha sexualidade. E teve um dia que ela pegou, mandou me arrumar, falou que ia me levar pra igreja, que eu ia lá na frente, né, e os irmãos iam orar por mim. E eu não ia passar por isso, que pra mim era uma vergonha, gente. Eu não tava com espírito maligno nenhum. Isso era só porque eu não gostava de homem, não gostava de sexo masculino. E eu falei, mãe, eu não vou pra lugar nenhum, eu não vou pra igreja nenhuma, você não vai me tirar de dentro de casa. E a minha mãe falou, não, tudo bem, você não quer ir, você não vai. Mas quando acabar o culto, eu vou trazer os irmãos aqui, eles vão orar por você. E Deus vai tirar esse espírito maligno de dentro de você. E quando a minha mãe falou isso, gente, eu esperei minha mãe pra igreja. Eu comecei a chorar,
peguei, entrei em contato com meu padrasto, falei que eu ia fugir de casa, que eu não tava mais aguentando aquela situação. E aí, meu padrasto foi, me encontrou no ponto de ônibus, me pegou lá, me levou pra casa dele. E ali ele conversou comigo, eu já tinha meus 17 anos de idade, basicamente. E ele conversou comigo, né? Ele falou que não era assim, não era fugindo de casa que eu ia resolver essa situação. Só que também não era a minha mãe querendo me forçar a ir pra igreja, minha mãe querer, né, falar que eu tinha que tirar esse espírito ruim que eu tinha dentro de mim, que ela ia conseguir mudar a minha sexualidade, a minha orientação sexual. Daí ele entrou em contato com a minha mãe pra poder avisar pra minha mãe que eu tava lá, né, que eu tinha ido pra casa dele e tal. E minha mãe foi e chamou meu pai pra ir lá na casa do meu padrasto me buscar. E meu padrasto passou a localização, só que falou que não ia permitir que eles me agredissem ou algo do tipo. E aí meus pais foram lá, chegaram lá, eu falei que eu não ia voltar pra casa, que se eu voltasse pra casa eu ia fugir de novo. E dessa vez eu ia fugir pra um lugar que eles não soubessem aonde eu estivesse. E aí meu padrasto conversou com meu pai, com minha mãe e tal, e pediu pra me ficar ali, né, alguns dias, até os ânimos da gente acalmar, né, até minha mãe ficar mais calma, até minha mãe pensar um pouco, refletir um pouco, né, sobre tudo que ela tava fazendo. E aí minha mãe e meu pai acabou, né, deixando eu ficar ali com meu padrasto, né, por alguns dias. Só que acabou, gente, que como já tinha meus 17 anos, faltava um ano pra me fazer 18 anos. Eu falei com minha mãe que eu não queria mais voltar pra casa, né? Pedi meu padrasto para que eu ficasse ali. E aí meu padrasto deixou, né, com que eu ficasse ali o tempo que eu achasse melhor. Até porque, como eu falei, eu vi meu padrasto como pai e ele me via como uma filha, me tratava literalmente como uma filha. Então eu falei pra minha mãe que eu não ia mais voltar pra casa, conversei com meu pai também. E minha mãe falou que não, que as portas estavam abertas, porque eu não ia deixar de ser filha dela por conta disso. Só que ela não ia aceitar eu estar dentro da casa dela e me relacionando com nenhuma mulher. Tanto ela como meu pai falou a mesma coisa pra mim. Então, já que eu não podia ter minha vida e ter a minha orientação sexual dentro da casa deles, eu preferi namorar com meu padrasto. E aí eu continuei com a menina que eu falei pra vocês no começo da história. Obviamente, meus pais ficaram muito revoltados, né, quando ficou sabendo que meu padrasto ia me apoiar com isso. A família dos meus pais, né, ficou muito revoltada também por conta que eu fui morar, né, preferi morar com meu padrasto do que com meus pais, mas era porque eu não tava mais aguentando a situação que eu tava passando dentro da casa da minha mãe. E pelo fato também deles falarem, né, que enquanto eu estivesse na casa deles, eu nunca iria assumir a minha verdadeira sexualidade, né? Então eu preferi morar com meu padrasto. Até hoje eu tô com essa menina, né, que eu falei pra vocês no começo da história. E eu moro com meu padrasto ainda, eu tenho 21 anos de idade, moro com meu padrasto ainda, eu trabalho e tal. E meu padrasto, ele fala muito, né, que pra mim sair de casa, eu tenho que sair de casa sabendo realmente o que eu quero, que ele nunca, jamais vai me expulsar de casa, ou vai falar que eu tenho que sair de casa por conta da minha sexualidade. Meu padrasto é casado hoje em dia, né, com outra mulher. Eu me dou muito bem com a minha... Eu falo que ela é minha madrasta, né? Eu me dou muito bem com ela também. Eu sou feliz, né, com eles, só que a minha família e meus pais, eles não falam comigo até hoje por conta da minha sexualidade. Nem pelo fato de eu ter ido morar com meu padrasto, mas sim por conta da minha sexualidade. E meus pais, gente, sabe que eles falam pra mim até hoje que só é pra me voltar a procurar eles quando eu parar com essa palhaçada de gostar de outra mulher. Fala, galera! Gente, eu trouxe essa história aqui porque eu achei muito interessante. Geralmente eu recebo histórias na qual os padrastos, né, são os homens ruins, as pessoas ruins que fazem mal e tal. Quando eu vi essa história que o padrasto, né, tratou como filha, criou como filha, educou como filha, apoiou como filha, né, eu achei muito interessante. Porque geralmente é o contrário que a gente recebe as histórias. E esse padrasto não, ele tá de parabéns, ele, né, ficou ali do lado da filha dele, porque ele tem ela como filha, independente se sai de sangue ou não, mas ele tem ela como filha até hoje, né? Ele deixou ela morar com ele, ela tá morando com ele até hoje, ela tá feliz com ele. Então eu achei muito legal, né, o relacionamento dessa enteada e desse padrasto. O padrasto apoiou mais do que o pai, né? E, gente, em relação aos pais dela, eu acho um absurdo, né, os pais abandonarem, né, praticamente deixarem de lado um filho por conta da orientação sexual. A gente não pode fazer nada em relação a isso, gente. A gente só pode conversar, né, para tomar cuidado, porque o mundo que a gente vive hoje, né, de preconceito é muito grande.
Então o que a gente pode fazer é só isso. A gente não pode abandonar o filho, né? Deixar o filho pra lá por conta da orientação sexual. A gente não pode fazer isso. Nós como pai, nós como mãe, a gente não pode fazer isso. Então eu fico muito triste, né, pela atitude dos pais, independente, né, da religião. Isso pra mim não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver mesmo a religião. Não tô falando aqui que é por conta da religião dela, até porque eu conheço pessoas que são evangélicas e têm filhos homossexuais e nem por isso tratam o filho assim, desse jeito. Então eu não concordo com esse pai e com essa mãe, tá? Que viraram as costas pra filha por conta da orientação sexual. Eu não concordo, tá bom? E eu trouxe essa história aqui justamente para mostrar para vocês que existe ainda um padrasto bom, uma madrasta boa, de coração bom, sabe? De índole boa. Porque geralmente, né, a gente só vê histórias, né? Eu recebo muita história de padrasto, madrasta ruim. Só que essa história aí mostra, né, que realmente ainda existe, né, um padrasto que pode tratar assim seu filho como um pai, né, uma madrasta que pode tratar assim seu filho como uma mãe, sim. Graças a Deus ainda existe gente assim. Então é isso, meus amores. Se você já passou por algo parecido ou tiver qualquer tipo de história para me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais esse canal, tá bom? O YouTube tá entregando os vídeos a mais pessoas. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Eu fiquei feliz pelo final também, por ela ter ido morar com o padrasto e tá feliz assim, tá conseguindo viver quem realmente ela quer ser, né, com o padrasto, e o padrasto apoia ela ali, né, independente da idade dela. E eu amo receber histórias assim com o final feliz. Então é isso, amores. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.